Alienígenas visitando a Terra é um tema que desperta interesse em muitas pessoas. Seres como Grey, Blue Avian, Reptiliano, Cabeça de Triângulo e entre outros compõem essa divergente crença popular. OVNIs, objetos voadores não identificados, ou UFO em inglês, são fontes de argumentos para os aficionados no tema, onde até uma corrente de estudos foi inaugurada, a ufologia. Até o momento, o único planeta que convictamente sabemos que existe vida é a Terra. Essa característica faz o nosso planeta ser extremamente raro, como se fosse um belíssimo exemplar de um grande puro diamante azul bruto. Popularmente, entende-se por vida os grandes animais e plantas. No entanto, a maior população de seres vivos e de maior diversificação de espécies está no grupo dos micro-organismos. Eis uma grande razão para se buscar microvidas em outros planetas. São mais comuns. Aqui na Terra estão em todos os lugares. Onde menos se imaginar haverá um micro-organismo. Baseando-se nisso, entendeu-se que, fora da Terra, é mais lógico buscar vida microbiana. A vida microbiana, por si só, já é extremamente complexa, exigindo do ambiente para sua existência o mesmo que exigem os grandes animais e plantas: água líquida, oxigênio e calor. Parece uma exigência simples, mas nos padrões astronômicos não é algo tão fácil. Esses quesitos precisam estarem juntos em algo que é chamado de zona habitável, algo que está presente em muito menos que 0,01% de todo o universo. Até aqui, a possibilidade é extremamente pequena, porém não impossível, mesmo porque conhecemos muitas zonas habitáveis para se estudar essa possibilidade. Vamos supor que tenhamos encontrado tal fórmula combinada em uma zona habitável. Ainda haverá outras exigências, como a gravidade do planeta. A gravidade do planeta hospedeiro deve ser capaz de sustentar uma atmosfera perfeita, pois uma gravidade muito fraca tornará a atmosfera rarefeita, porque seus gases se perderão no espaço. Outra exigência muito importante é a estabilidade sísmica do planeta. Um planeta com muitos vulcões ativos pode exalar gases na superfície que impossibilitam o desenvolvimento da vida. Os elementos atômicos da vida são, sem dúvida, os mais abundantes do universo, sendo eles o hidrogênio, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio. Além desses, ainda existem outros elementos que compõem diferentes espécies de seres vivos. Contudo, esses 4 citados são encontrados na composição de qualquer espécie conhecida. Vamos levar em consideração outro fator muito importante: o desenvolvimento do planeta. A evolução física do planeta hospedeiro deve ser o suficiente para dar tempo para a vida se desenvolver e se sustentar. Deve-se ficar claro que a vida é uma característica temporária em nosso planeta, onde aqui já existe há por volta de 3 bilhões de anos. Isso é muito tempo. Nem os mais otimistas do ramo poderiam imaginar algo assim. Como sabemos que a vida existe há tanto tempo na Terra? Além da datação química, fóssil e genética, existe algo chamado testemunho geológico, onde nessa técnica são coletados exemplares de rochas muito antigas e constatou-se que até 3 bilhões de anos havia vestígio de vida, enquanto os exemplares mais antigos não. Sendo assim, a Terra, superando antigas expectativas, tanto científica como teológica, vem sustentando muito bem a vida. É bem verdade que a vida existiu em outras eras com diferentes espécies. Aliás, a maioria das espécies que viveram aqui não existem mais. Então, temos mais este outro fator importante para se encontrar vida em outro planeta:
a época ou o tempo. Para encontrarmos seres vivos em outro planeta, é importante que a vida lá tenha se desenvolvido e se sustentado ao mesmo tempo em que aqui na Terra. Não necessariamente surgir e desenvolver ao mesmo tempo, mas que as épocas se cruzem. Caso contrário, ou encontraremos apenas fósseis, ou ela ainda não surgiu. A complexidade de haver vida em outro planeta, mesmo sendo microbiana, já torna a missão de encontrá-la muito difícil. Encontrar um unicelular em uma das luas de Júpiter, como Europa, seria um divisor de águas na história da humanidade. Isso nos faria entender a vida como nunca antes. Abriria um leque de teorias da origem da vida que nem os mais negativistas teriam argumentos para contestar. Encontrar vida microbiana já é um desafio cheio de incertezas. Então, uma vida mais complexa, como uma pequena planta ou um pequeno animal anelídeo, margeia o impossível. Porém, se houver tempo, um pequeno verme pode evoluir e se tornar um animal com mais complexidades. Mas aí vem esse desafio do período de ambiente agradável do planeta hospedeiro ser suficiente para a vida se desenvolver, evoluir e se sustentar. Aqui na Terra, existem inúmeros fatores que favoreceram o surgimento, evolução e sustentação da vida. Entenda que se a nossa belíssima Lua não existisse ou se ela fosse mais leve, muito provavelmente nós não existiríamos. A Lua exerce uma função de contrapeso para a Terra, mantendo os movimentos do planeta estáveis, favorecendo o clima agradável à vida. Nossa gravidade é perfeita. Com ela, a atmosfera tem uma densidade que gera um efeito estufa perfeito para o desenvolvimento da vida. Os elementos para a vida são abundantes. A radiação que recebemos é filtrada pela atmosfera e a magnetosfera e são ideais para que a vida se sustente por tanto tempo. O ecossistema encontrou seu ponto de equilíbrio e evolui juntamente com as espécies. Temos uma boa variação de clima para propiciar uma grande variação de espécies e, entre outros milhares de quesitos para a vida, torna o nosso planeta perfeito para desenvolvê-la. Imaginar um planeta com as mesmas características ou com características ainda melhores, bom, como já dito nesse texto, margeia o impossível. Se levarmos em conta o colossal tamanho do universo, ainda assim não dá para ser tão otimista. No entanto, não significa ser impossível. Então, vamos levantar a questão da vida inteligente. É difícil de entender e acreditar, mas a inteligência, como a compreendemos, é uma característica humana. A capacidade de raciocinar e de compreender tudo o que está ao nosso alcance, e às vezes muito além disso, são habilidades nossas. A ideia parece um pouco arrogante, mas o raciocínio humano é algo evidentemente humano. Porém, vamos supor que em algum outro lugar do universo se desenvolveu vida inteligente, mas, obviamente, inteligência alienígena. Vamos, antes de prosseguir, fazer a definição do que é essa inteligência. A inteligência em questão é a habilidade de conhecer e aprender, onde a capacidade intelectual pode se estender ao desenvolvimento do que se aprendeu. Pois bem, uma civilização em um outro mundo se organizou em algum tipo de sistema, provavelmente muito diferente do nosso. É quase certo que, se algo assim acontecer, a estética desses seres não sejam idênticas à nossa, pois as coincidências nas cooperações de tudo que tornou possível a nossa existência provavelmente não se repetirá com tanta igualdade. Esses seres inteligentes de outro mundo cósmico podem ou não ser mais desenvolvidos intelectualmente do que nós. Caso não sejam, certamente nós não nos encontraremos com eles cara a cara. Mas, supondo que eles tivessem desenvolvido alguma tecnologia eletromagnética, como a geração de ondas de rádio, isso seria o fator que nos faria já tê-los localizados, pois
evoluímos tecnologicamente o suficiente para isso. Essas ondas de rádio não necessitam ser uma obra de hoje. Essa civilização de outro mundo, caso sejam mais evoluídas do que nós, em um passado dela, com uma tecnologia já obsoleta para eles, desenvolveram algo que gera alguma onda de rádio. E essas ondas geradas no passado podem ser detectadas por nós hoje. Contudo, não vamos deixar passar que uma civilização alienígena avançada pode ser algo tão exoticamente bizarra que até mesmo o modelo de inteligência deles seja algo incompreensível para nós, assim como vice-versa. Outro fator importantíssimo que deve ser levantado é a fonte da inteligência. No caso dos seres humanos, é o cérebro. Sendo assim, nos deparamos com a maior dificuldade de todas para que haja uma civilização alienígena inteligente: desenvolver cérebros com a mesma habilidade que a nossa. Desenvolver um cérebro em outro planeta, mesmo com irracionalidade, por si só já é algo que facilmente nos faz entender que esses alienígenas são algo que mergulha de cabeça no impossível. Sendo assim, é importante imaginar outra alternativa de fonte de inteligência natural, pois o argumento que já que se desenvolveu aqui pode se desenvolver em qualquer outro lugar, não é algo muito inteligente de se argumentar. Os mais aficionados em ufologia garantem que seres de outro planeta estão nos visitando há muitos anos. Se levarmos em consideração o quanto o ser humano evoluiu tecnologicamente, com uma capacidade atual de enviar naves não tripuladas para fora da heliosfera, como já fez, e que está pretendendo levar naves tripuladas para Marte, tudo com extrema dificuldade tecnológica, é de se imaginar que esses seres de outro planeta, viajando anos-luz ida e volta quando bem entende, dominando técnicas que de repente utilize o espaço temporal para encurtar as viagens, sem sofrer com as nocividades letais do campo interestelar, são seres colossalmente avançados. Tal avanço de conhecimento desses seres faz com que, para eles, um homem e um chimpanzé não tenham tanta diferença intelectual. Contudo, o homem, diferente do chimpanzé, pode detectar ondas eletromagnéticas que certamente seriam emitidas de diversas formas por esses seres hipotéticos de outro mundo. Claro que não vamos descartar tal possibilidade, porém, mais uma vez eu devo lembrar que seres vivos inteligentes de outro planeta nos visitando margeia e muito impossível. Os ETs, da crença de muitas pessoas, sendo essas se autodenominando como ufologistas, têm uma origem no engano e na charlatanice. Mesmo havendo os OVNIs, objetos voadores não identificados, isso não traz provas de que somos visitados por seres de outro planeta. Em 1877, um histórico astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli, observando Marte através de um robusto telescópio refrator, identificou pela primeira vez os canais de Marte. Entre as suas conclusões, uma delas é de que os canais poderiam ser construções feitas por seres inteligentes que viveram em Marte. Outro importante astrônomo, Percival Lowell, reforçou a ideia dos canais de Marte serem artificiais, como sendo um sistema que transportava água para os polos do planeta vermelho. Essa conclusão chegou ao conhecimento popular. A imaginação de muitas pessoas foi estimulada. Nasceram então os inteligentes seres fantasiosos chamados de marcianos. Logo foram até personificados. Eram pequenos, de pele verde e antenas na cabeça. Os marcianos aos poucos foram evoluindo sua aparência, ganhando formas semelhantes aos conhecidos Greys. Já no início do século XX, um astrônomo chamado Edward Walter
revelou que os canais de Marte não tinham nenhuma característica artificial. Mas a crença em seres inteligentes vivendo em outro planeta e, para muitos, até mesmo nos visitando, com convicção já havia infectado a imaginação de muitas pessoas. Em 1968, o teórico e escritor Erich von Däniken escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas? O livro recebeu uma interpretação pessoal do escritor sobre achados arqueológicos, onde, a esses, Däniken afirmava ser influência alienígena ou até mesmo obras deles próprios. No entanto, todas as afirmações de Däniken foram facilmente refutadas por acadêmicos respeitadíssimos. Däniken, para ter suas alegações bem fundamentadas, forjou algumas evidências em seu livro, como afirmar que as pedras de Pumapunku são impossíveis de se lapidar, como foi há 3.000 anos, por serem muito duras. No entanto, não é nada disso. As pedras de Pumapunku são argilosas, muito duras hoje por conta da idade. Além dessa falsa afirmação, existem ainda outras que foram facilmente refutadas por especialistas no ramo da arqueologia e entre outros. No entanto, para quem gosta de uma boa história, o livro é bem legal. É preciso entender que o homem de, por exemplo, 15.000 anos atrás era tão criativo e inteligente como os homens de hoje. As informações do que conhecemos hoje não nos faz mais inteligentes que os homens do passado. Porém, o legado de informações e as tecnologias atuais nos ajuda criativamente. O homem do passado era capaz de imaginar monstros e seres celestes, assim como retratá-los de forma rupestre. Os seres criados pelos homens do passado e retratados em rochas estão estimulando a nossa curiosidade sobre o que os motivou a esses registros. E a resposta mais simples e lógica é a imaginação. Não vamos descartar totalmente nem a mais pífia possibilidade de um dia sermos visitados por seres inteligentes vindo de algum outro lugar que não a Terra. Contudo, não temos absolutamente nada para afirmar que isso acontece hoje. Também não temos nada que nos dê indícios de que tais seres existem. As agências de pesquisas espaciais estão empenhadíssimas em encontrar vida em outro mundo que não seja a Terra. Nisso, no que mais se empenham é na busca por micro-organismos. Se houvessem seres inteligentes de outro mundo nos visitando, é certo que todas as agências de pesquisas espaciais, até mesmo a astronomia amadora, já os teria detectado. Que existem os OVNIs, objetos voadores não identificados, não restam dúvidas. Existem vários relatos de pessoas sérias no ramo da astronomia e no ramo aéreo que afirmam serem testemunhas de objetos inexplicáveis no céu. Também existem vários vídeos e fotos de objetos que ninguém sabe o que é pairando no céu. Mas antes de achar que se trata de algo alienígena, é preciso descartar as possibilidades mais ridículas de ser uma obra humana ou um fenômeno atmosférico ainda não compreendido. Crer em alienígenas inteligentes nos visitando está no mesmo patamar que acreditar em fantasmas. Afinal de contas, quantas são as pessoas que acreditam convictamente em assombrações e até mesmo afirmam ser testemunhas de aparições? Concluindo, margear o impossível não descarta a possibilidade. Porém, dispensa esse conceito atual de que já somos visitados. Se acontecer de um dia os seres humanos fazerem contato direto com seres inteligentes vindo de outro planeta, será esse, sem dúvida nenhuma, o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Nada mais será como é após esse momento.